E aí galera, professor César novamente aqui pelo curso Exatas para dar mais uma dica de Enem. Vamos falar de dilatação, tá? Estamos falando da parte de termologia, vamos falar de dilatação. Vem cá, por que a dilatação acontece? Tá? O que é a dilatação? É o aumento de tamanho do corpo, devido ao quê? Aumento da agitação térmica, aumento de temperatura. Por quê? Os nossos átomos ali, eles aumentam a agitação quando eu esquento ele, esse aumento de agitação faz com que eles necessitem de um espaço maior entre eles. Então isso gera um aumento. Tá? César, mas eu nunca vi algo dilatando. Galera, a dilatação não é algo visual, tá? A dilatação é da ordem de 1 para 1 milhão, de 20 para 1 milhão no máximo, tá? Então não é algo que você vai olhar e falar, aquele carro tá quente, hein? Dilatou. Não, tá? Você não vai deixar uma bola de tênis ali, dali a pouco ela virou uma bola de basquete, porque estava muito quente. Não vai rolar, tá? Ela esquenta, dilata, mas não é visível. O que você normalmente vê são os efeitos dela. Já já eu vou te mostrar uns exemplozinhos. Por enquanto, as formulazinhas. A gente precisa saber das fórmulas, tá? Se aparecer na sua prova, você precisa lembrar. Dilatação superficial. A variação de comprimento é comprimento inicial, coeficiente de dilatação e diferença de temperatura. A superficial, mesma coisa. Superfície inicial, coeficiente e variação de temperatura. Variação volumétrica. Volume inicial, coeficiente volumétrico e variação de temperatura. Lembrando, então, que ela depende de quê? Do valor inicial, do coeficiente, que pode ser linear, superficial ou volumétrico, e da diferença de temperatura. César, mas esses coeficientes eles vão me dar? Eles vão te dar um. Pode ser que ele peça outro. Se ele dá um e pede outro, acompanha. Tá? Quando o material é isotrópico, o beta, que é o superficial, será 2-alfa. E o gama será 3-alfa. Então, pode ser que ele dê o linear e peça superficial. Pode ser que ele dê o linear e peça o volumétrico. Para você usar, ele deu o linear e quer que você use a variação de volume. Ficaria assim, né, a equação volume inicial, 3 vezes alfa, que é o gama, vezes a variação de temperatura. Isso se for uma questãozinha matemática, tá? Pode ser que ele trate da variação de dilatação, né, a variação de tamanho devido à dilatação, né, baseado em exemplos. Por exemplo, você já viu que tem um espaço entre os dois pedaços de uma ponte? Isso aí chama-se junta de dilatação. É para quando o material aumentar de tamanho devido ao aquecimento, ele não ficar tensionando o outro, senão esse material poderia romper. Tá? A mesma coisa acontece no trilho do trem. A mesma coisa acontece nas juntas de dilatação das pontes quando eu vou entrar na ponte. Tá? Essa aqui é uma junta, né, feita em outros países. No Brasil, normalmente, ela é coberta com asfalto, mas você nota quando você entra na ponte que ele dá uma subidinha ali, que é exatamente essa junta de dilatação. Tem outros exemplos. César, o quê? Já viu que a porta do armário está caindo? Não é só na minha casa, né, velho? César, que história é essa? Você comprou um armário vagabundo? Não. A dilatação acontece por quê? Porque os materiais aumentam de agitação. Mas a alteração de agitação não é igual para todos. César, não? Não é igual para todos. Ou seja, alguns materiais dilatam mais, outros dilatam menos. Normalmente, materiais metálicos dilatam mais. Logo, você pegou o seu armário, que era de madeira, fixou ele aqui com o quê? Com um parafuso. Parafuso de madeira? Não, parafuso de metal. Consequentemente, esse parafuso, a hora que esquenta, a hora que está no verão, ele aumenta, né? Apertando a madeira e aumentando o buraco. Quando volta para o inverno, que ele diminui de tamanho, ele agora vai ficar folgado. Agora a sua porta pode cair. Normalmente, as portas caem no meio do ano, que é no inverno. Tá? É essa época que costuma dar problema de desencaixar a porta e coisas do tipo na sua casa. Tá? César, é por isso que aquela porta estava caindo. Exato. Não adianta, você pode comprar o melhor armário do mundo que vai acontecer isso. Se você não chegar lá e der uma apertadinha nos parafusos de ano em ano, vai acontecer isso. Tranquilo? Rachaduras. Rachaduras desse tipo são rachaduras térmicas. Tá? Se você pegar uma viga e tiver rachado no meio, corre que vai cair aquela porra. Mas desse tipo é trinca térmica. Então é normal trincar pinturas e coisas do tipo, sem necessariamente estar comprometida a estrutura do local onde você está. E como eu falei, materiais diferentes têm coeficientes diferentes, dilatam diferentes. Então um exemplo que a gente pode usar, que todo mundo conhece, é vidro de palmito, vidro de azeitona, vidro de doce, né? Gordo fala muito de vidro de doce, tá? O que acontece? Esses vidros, quando eles são feitos de vidro e a tampa é metálica, logo, se você esquentar, o metal dilata mais que o vidro, logo fica fácil de abrir.
Do mesmo jeito, se você não quer que coma o seu doce, coloca na geladeira, que ao esfriar, a tampa vai contrair mais do que o vidro. O mesmo elemento que aumenta de tamanho, ao esquentar, ele diminui de tamanho ao esfriar. Consequentemente, a tampa trava no vidro e ninguém vai comer o seu doce, tá? A não ser que ele saiba que ele tem que ir lá no fogão, dar uma esquentadinha na tampa para abrir. Senão, ninguém come o seu doce, viu? Técnica de Cordo para guardar o seu doce. Mas César, vem cá, a tampa, ela vai dilatar, ela vai aumentar? Vai. E com isso o que vai acontecer? O buraco da tampa também vai dilatar. Só que, César, isso acontece porque ela é uma tampa, né? Se ela fosse uma chapa com buraco, ela aumentava? Também aumentava, meu amigo. Eu pego essa chapa com buraco, dou uma esquentada nele, o que vai acontecer? A chapa aumenta de tamanho e o buraco aumenta de tamanho. Claro que não nessa proporção que eu desenhei. Lembrando que, mesmo que eu tenha nada aqui dentro, ou seja, ar aqui dentro, esse buraco vai aumentar como se ele fosse feito do material da placa. Tá? Se eu precisar calcular esse aumento, eu vou usar o coeficiente de dilatação da placa. Tranquilinho? Então lembre, se um furo esquenta, ele aumenta. Se um furo esfria, ele diminui. Tá? Então ele vai expandir e diminuir o furo como se fosse do mesmo material da placa. Tranquilo? Mesmo não tendo nada ali dentro, mesmo tendo ar ali dentro. Belezinha? Então, muito boa prova, arrebenta lá e meu nome é César. Estou aqui com vocês pelo Curso Exatas.